Capítulo 105. Kaiji acordou na manhã do quarto dia e encontrou a cabeça apoiada no ombro da amante. O ar fresco que soprava pelas janelas abertas da luxuosa carruagem havia há muito tempo dissipado o aroma do desejo mútuo, restando apenas duas mulheres felizes e adormecidas durante as horas anteriores. Quando os olhos da elfa-demônio começaram a se abrir, ela se moveu inadvertidamente e o chifre em sua cabeça roçou o rosto de Priscillis em sua bochecha. Foi o suficiente para acordar sua companheira, e as duas despertaram juntas. Kaiji esticou os braços e soltou um bocejo, que foi rapidamente acompanhado por outro de sua companheira. Lá fora, o sol mal despontava no horizonte distante, banhando o mundo com um brilho ainda levemente alaranjado. A carruagem sacudia lentamente pelas estradas de terra baratas, e depois de um solavanco particularmente forte, Priscillis franziu os lábios e pegou sua prancheta. Ela já tinha escrito meia palavra antes que Kaiji acordasse o suficiente para notar suas ações. O que você está escrevendo? Perguntou ela, levantando a cabeça para tentar dar uma olhada. Só uma sugestão de que Nossa Senhora talvez queira pavimentar as estradas. Ela sorriu levemente. Kaiji retribuiu com um sorriso indulgente para Priscillis. Eis um sonho. Quem já ouviu falar em pavimentar tanta estrada? O custo de fazer algo assim seria, bem, digamos que o próprio príncipe Sado sugeriu isso uma vez, mas depois que eu lhe mostrei quanto custaria, até ele mudou de ideia. Mas você pode presentear a senhora, se quiser. Priscillis bufou e olhou pela janela, mas parecia uma ideia tão boa. Kaiji beijou seu ombro. Mas ideias precisam ser colocadas em prática. Talvez haja uma maneira de fazer isso, mas não tenho uma resposta. Bem, quem sabe, talvez a patroa tenha uma sugestão quando voltar, disse Priscillis com confiança em cada palavra. Talvez, mas até lá, bem, vimos algumas aldeias, mas agora temos que visitar uma cidade cheia de pazenianos desesperados. Kaiji olhou pela janela ao lado dela. A floresta estava rareando, e algumas carroças e outros viajantes estavam na estrada, alguns parecendo muito melhor do que outros. Desesperados? Priscillis perguntou com interesse, seus olhos desviando-se da vista dos campos abertos onde as pessoas trabalhavam a terra, um caçador carregando um veado no ombro, o trabalho do sucesso pesando sobre ele a cada passo, mas ele continuou sem diminuir o passo. Sim, eu chamo isso de vingança dos escravos, explicou Kaiji, apoiando a cabeça na mão e o braço contra a janela da carruagem. A superabundância de meu povo sendo vendida no mercado antes da chegada de Nossa Senhora teve consequências de longo alcance. Soldados contratados pelo príncipe Rajin estão sendo demitidos e precisam encontrar trabalho novamente. Alguns deles teriam voltado para casa e encontrado seus antigos empregos ocupados por escravos que eles mesmos ajudaram a capturar, mas não. Apenas eles. Todos que compraram um escravo para fazer o trabalho por eles não precisam mais do trabalho de alguém que é livre para fazê-lo. Agora, o que resta? Eles têm que ir da cidade para o campo, mudar-se para outra cidade ou para a natureza. Alguns se tornam bandidos, outros vendem um ou mais de seus filhos para evitar que todos morram de fome. Kaiji estendeu a mão e tocou a gola, constrangida. A voz de Priscillis tornou-se melancólica, reflexiva, e ela instintivamente estendeu a mão sobre o assento de tecido macio, encontrando os dedos roxo-escuros de sua Kaiji já ali para cumprimentá-la com um abraço caloroso e um aperto firme e afetuoso. Provavelmente foi isso que aconteceu comigo naquela época. Priscillis olhou para o outro lado, para fora da janela. Acho que nunca pensei nisso, mas se quem quer que tenha metido, bem, talvez ela não tivesse escolha, talvez eu tivesse irmãos ou irmãs mais novos. Talvez fosse uma escolha me vender ou eles morrerem. Priscillis. Kaiji disse gentilmente, não, está tudo bem, na verdade é uma maneira legal de pensar nisso, que eu não fui vendida por nada, que o inferno daqueles anos realmente salvou algumas pessoas, que talvez alguém tenha sentido minha falta, chorado por mim como se eu fosse um morto. Priscillis retribuiu o olhar e olhou para sua amante com olhos brilhantes, piscinas infinitas de um lindo marrom reflexivo. Como seus cabelos castanhos, ela deu um sorriso amoroso, com os cantos minúsculos dos lábios curvados para cima. E sabe de uma coisa? Você valeu a pena. Priscillis conseguiu dar uma piscadela brincalhona, e o breve momento de reflexão passou como um pavio de vela sem cera. Kaiji se aproximou,
Você também valeu a pena a queda de tudo que eu amava, ela sussurrou e beijou a testa da sua companheira. A carruagem começou a desacelerar, interrompendo o momento, e uma rápida olhada pela janela lhes revelou o porquê. Os muros baixos de uma cidade se estendiam à frente, fechando o cerco. A cidade tinha um portão de madeira simples, bom o suficiente para afastar bandidos, mas inútil contra qualquer outra coisa. O mais notável é que, na verdade, havia algumas pequenas torres, coisas simples e rudimentares de madeira que uma única flecha flamejante transformaria em cinzas, mas o suficiente para mostrar que a cidade estava de guarda. Kaiji refletiu sobre as implicações disso. Então eles têm riqueza suficiente pelo menos para ter algumas pessoas em empregos improdutivos, mas necessários. Talvez isso signifique que possamos expandi-la ainda mais. Priscelis observou a mudança no rosto de Kaiji, de caloroso e amoroso para inexpressivo e clínico. As engrenagens girando por trás dos olhos vermelhos sangue diziam à escrava de cabelos castanhos que haveria muito trabalho pela frente naquele dia. Essa obra surgiu assim que a carruagem diminuiu a velocidade e parou no centro da cidade, como se estivessem saindo da madeira dos muitos prédios de madeira. Pessoas esfarrapadas e virtualmente esfarrapadas surgiram e cercaram a carruagem. Kaiji esperou pacientemente até que o cocheiro descesse e abrisse a porta para ela. Então, ela colocou um pé no degrau e se levantou com o queixo erguido para revelar sua posição. No entanto, ela não desceu da carruagem. Permanecendo no degrau que permitia entrar ou sair, os que se reuniam tinham rostos magros, imaturos, quase amarelos entre os humanos e os elfos. Um orc que antes parecia corpulento tinha a pele que havia passado de um verde vibrante como de uma folha para um tom doentio de vômito do mesmo. Alguns dos que se reuniam, em farrapos de roupas outrora coloridas, carregavam crianças consigo. Eles não esperaram Kaiji falar. Comida. Trabalhar. Dinheiro. Por favor. Eu te vendo meu filho se você nos der um pouco de comida. Socorro. Meu filho está doente e preciso pagar pela cura. Eu mesmo te vendo se você pagar. Eu lutei pelo príncipe. Os lamentos de desespero de uma dúzia de vozes se misturavam a um coro de miséria, e mãos estendidas, finas e desesperadas agarravam o ar em busca da moeda que só podiam esperar que o rico viajante lhes concedesse. Uma mãe lamentava-se em sofrimento. Tenho uma filha que você pode comprar, ela vai trabalhar duro, só me dê uma moeda para alimentar a irmã dela. Ao lado dela, uma jovem frágil ajoelhou-se e abaixou a cabeça, tentando parecer o mais submissa possível para salvar a irmã da morte por inanição. Isso desencadeou uma competição entre os desesperados, que se ajoelhavam diante da riqueza que Kaiji parecia representar com suas belas roupas de viagem, carruagem cara. O fato de ela mesma ser uma escrava não significava nada, pois ela usava uma etiqueta roxa. Ela era tão boa quanto a realeza em carne e osso. Ela pigarreou e sentiu os olhos curiosos de Priscelis atrás dela. Seus braços se ergueram para pedir silêncio. Meu nome é Kaiji Najin, sou o mordomo da duquesa Nua Kalen Aivenor, que se tornou a dama desta cidade. Ela sacou uma moeda de prata e a ergueu, sentindo os olhares desesperados sobre ela como se fosse o deus da vida descendo ao seu mundo. Isto vai para aquele que trouxer o prefeito desta cidade a este lugar. Temos muito que discutir, e você pode ficar aqui enquanto eu faço isso. Acredite, valerá a pena. Ela jogou a moeda no ar e a pegou de volta com decisão. Um momento depois, ela se perguntava, enquanto observava vários deles correndo, como pessoas tão famintas conseguem se mover tão rápido. Nua permaneceu no quarto com Sobela por algum tempo, embora estivesse prestes a sair quando Sobela agarrou o pulso de Nua, o reflexo quase a dominou com o gesto repentino, e seu corpo estava na metade da curva que a libertara antes que ela se recuperasse. O rosto de Nua se suavizou ao ver a vontade vacilante nos olhos de Sobela. Por favor, eu sei que você quer ir lá, talvez você precise ir lá e pegar as coisas. Os dedos da cortesã elfa-demônio estavam tão firmes quanto sua frágil força conseguia reunir. Mas fique comigo um pouco mais, não me deixe sozinha aqui agora. Tudo bem, Nua disse o mais gentilmente que pôde. Eu sei como é, eu vou ficar com você, eu vou, você me diz quando. Ela deixou as palavras caírem e se aproximou, abraçando a alma meio quebrada. Ela colocou um braço atrás da cabeça de Sobela e a empurrou gentilmente para que deitasse a cabeça no ombro de Nua.
O osso duro de seu chifre mantinha o calor longe de sua bochecha, mas a mão de Nua compensava. Ela acariciou o mais suavemente que pôde com os dedos da mão direita, permitindo que a mulher sentisse a promessa de uma força impossível através de sua falsa mão esquerda. O que você vai fazer? Perguntou Sobela, olhando para a parede vazia da casa comunal enquanto tentava encontrar conforto nos braços de sua escolta. O quê? Nua perguntou, confusa com a pergunta. Ela olhou para o elfo demônio de cabelos escuros. Quando você voltar, quero dizer, o que você vai fazer quando voltar? Sobela perguntou. Muitas coisas, Nua respondeu enigmaticamente. Não se preocupe com o meu futuro, eu vou ficar bem, tenho uma casa para construir, isso vai me manter ocupada por anos. Sobela se desvencilhou lentamente e ergueu os olhos vermelhos para encarar o edredom. Suponho que sim. Espero que você encontre felicidade nisso, Sobela respondeu. Vá em frente, já te segurei tempo suficiente para o meu próprio egoísmo. Pegue o que precisamos, você me encontrará encolhida num canto quando voltar. Não vou demorar, respondeu Nua, e quando o aperto se soltou, ela saiu pela porta e a fechou com força atrás de si. O ar que pairava sobre a cidade de silêncio era como o de qualquer outro lugar. Havia um cheiro um pouco mais carnívoro no ar. Mais sangue do que o normal, mas era o que se esperaria de um lugar onde se vendia carne animal. Ela respirou fundo e caminhou em direção ao cheiro. Onde se vende carne, também se encontram bens. Onde há bens, há conhecimento, ela pensou, e ignorou os olhares dos homens-fera que viam uma elfa da floresta calma, com o uniforme do imperador que cobria sua armadura e equipamento. Ela estava a meio caminho do centro da cidade quando reconheceu algo tão significativo que a forçou a parar e se encostar na parede de pedra de um prédio. Sua mão bateu na testa. Ai! Murmurou, amaldiçoando-se por ter feito aquilo com a mão esquerda. Você está bem, parceira? Não fique batendo a própria cabeça. Não sei se você percebeu, mas eu não consigo me virar sem você. Yersin perguntou a ela, que riu, atraindo olhares ainda mais curiosos dos homens-fera já curiosos que a encaravam tão descaradamente enquanto passavam. Sim, estou bem, isso foi bobagem, mas acabei de perceber uma coisa que estou tentando processar, Nua respondeu, fechando os olhos brevemente e forçando sua respiração a parar. Não muito longe, ela ouvia o som de uma fonte fluindo, e ao seu redor, homens-fera conversavam e riam entre si. Ela ouvia as pechinchas dos mercadores homens-fera e as vozes um pouco mais agudas das crianças homens-fera. Cuidado com essa pedra, idiota! Ou você vai ter que pagar por ela. Ela ouviu alguém gritar, longe da vista, onde algo estava sendo construído. O que é isso? Yersin perguntou com um toque de curiosidade na voz. Pessoas, os Tlaumos são pessoas. Tenho pensado nos homens-fera como nada mais que monstros um pouco mais inteligentes. Mas olhe ao redor, isto poderia ser qualquer cidade humana, qualquer cidade élfica, crianças com seus pais comprando mercadorias, trabalhadores construindo casas. Essas criaturas, essas pessoas não odeiam humanos, ou elfos, ou orcs, goblins ou minotauros. Não mais do que odiamos gado, ovelhas ou peixes. Seus rituais para aterrorizar os sacrifícios são apenas isso, parte do preparo de suas refeições. Se pudéssemos sentir o gosto das coisas da mesma forma, poderíamos tentar assustar gado, ovelhas ou veados como eles. A risada de Ersin ecoou em sua mente. Está suavizando um pouco sua atitude em relação a eles, parceira? Nua balançou a cabeça e abriu os olhos, empurrou-se para longe do muro de pedra no qual estava encostada e voltou a seguir o próprio nariz. Não, na verdade não. Eu estava pensando neles como os humanos da teocracia. Eles odiavam a minha espécie, saboreavam o nosso sofrimento sem motivo algum, e nos ver transformados em comida quando os tempos eram difíceis no fim da guerra era apenas o fim natural de suas crenças supremacistas. Mas mesmo muitos deles resistiram a essa ordem no final. Esses homens-fera. Eles nos veem apenas como gado, comendo para viver. Talvez eles gostem da crueldade do que fazem com suas presas, mas quem sabe? Para a maioria deles, provavelmente é uma tarefa como abater um bezerro para alimentar seus convidados, algo que você precisa tirar do caminho. O pensamento passou pela cabeça de Nua enquanto ela dobrava uma esquina e encontrava o que seu nariz procurava: o mercado. Ela fez o possível para ignorar os torsos e membros pendurados em ganchos e se concentrou em outros detalhes.
Suas barracas são de madeira, mas seus prédios são quase totalmente desprovidos de qualquer tipo de madeira, até mesmo. Suas ferramentas têm pouca madeira, são em sua maioria de metal sólido. Aos poucos, ela foi detalhando os detalhes enquanto contemplava como travar uma guerra de aniquilação contra os poderosos homens-fera. A maioria era mais alta que ela, embora não fosse a mais alta das mulheres, mesmo entre os elfos. Nua sabia que não era diminuta, e, no entanto, exceto por aquelas que caminhavam naturalmente curvadas para a frente, todas eram mais altas do que ela. Um grande golem de pedra estava no centro do mercado, segurando 2 machados, cada um com metade da altura dela. Ele simplesmente ficou ali, esperando. Yersin, você pode me dizer algo sobre esse golem? Perguntou Nua. Vá até lá e Tóquio, e eu verei o que consigo descobrir, ele respondeu dentro da gema. Nua se aproximou, sentiu os olhares e o silêncio intermitente enquanto a visão incomum de si mesma chamava mais atenção, antes que eles reconhecessem o símbolo na frente e nas costas da camisola branca e continuassem com seus afazeres. Ela tirou a luva e colocou a mão no joelho do golem, o que exigiu que sua mão chegasse à altura do peito, manteve os dedos próximos e escondidos, fingindo encarar os olhos escuros e brilhantes com absoluta admiração. Ela sentiu a presunção ao seu redor, era fácil ler os pensamentos deles, mesmo sem o poder de fazê-lo. Vejam nossas obras poderosas, um golem como este está além de vocês, meras feras, vejam nosso poder, vejam nossa glória e conheçam seu lugar. Nua, no entanto, ignorou o orgulho presunçoso que sentia pelas costas e falou apenas com seu parceiro. Bem, Yersin, o que você pode me dizer? É realmente um design engenhoso. Não é de se espantar que ninguém tenha conseguido dissipar a magia da animação antes, Yersin respondeu com um toque de admiração na voz. O que você quer dizer? Perguntou Nua com interesse tanto pessoal quanto profissional. Se você quisesse criar um golem, o que faria? Yersin insistiu na pergunta, uma raridade para ele, então ela parou para pensar. Eu lançaria um feitiço no ser em forma de pedra que eu criei, se eu pudesse fazer magia assim, pelo menos, Nua bufou mentalmente. Certo, qualquer um faria o mesmo, mas quem desenvolveu isso era um gênio, sem um item mágico inteligente, que também foi um gênio conjurador de magia em algum momento. Nua suprimiu sua vontade de rir do orgulho óbvio em suas palavras e conseguiu imaginá-lo em sua casa confortável, seu rosto magro inclinado para cima e desafiando-a a contestar a afirmação, o que ela não fez. Bem, a questão é que isto não é um golem de pedra, é água. Nua ficou paralisada quando Yersin disse isso. Água? Exclamou ela, encarando a monstruosidade de pedra, obviamente esculpida, era feita de granito, obviamente extraído das muitas montanhas que o triunvirato tinha à disposição. Água, você pode não saber, mas o granito é uma pedra incrivelmente porosa. Quem quer que tenha feito essa monstruosidade cinzenta, primeiro a esculpiu em granito, depois imbuiu a água com a magia do movimento, e eu diria que eles embeberam a pedra nela, quando a pedra absorveu a água. Yersin deixou a frase no ar depois de falar, e a boca de Nua começou a se abrir. Isso é engenhoso. Os conjuradores mirariam na pedra, sem perceber que era a água dentro dela que estava controlando a pedra. Dissipar nunca funcionaria, porque eles nunca saberiam o que realmente mirar. Nua começou a rir. Ela inclinou a cabeça para trás, encarando os olhos escuros e brilhantes que prometiam morte a todos que perturbassem a paz do silêncio, e deu uma risada profunda, rica e completa ao entender. Os homens fera Tlaum observaram suas repentinas gargalhadas musicais, e entre aqueles que eram capazes de sentir pena, o pensamento foi o mesmo. A pobre pequena criatura viu nosso poder e o achou insuportável. Ela enlouqueceu. Nua, no entanto, estava cheia de alegria indizível. Yersin, eu quase poderia te beijar por isso, mas me diga, você sabe de algo que possa ser feito sobre isso? Bem, usa a base de água, sim? Fogo mágico quente o suficiente poderia evaporar até a água encantada, mas não há certeza de que este seja o único tipo de golem que o triunvirato possui. Isto é apenas uma cidade, então não se pode esperar o melhor daqui. Yersin apontou para ela com um leve tom de repreensão na voz. Você tem razão, claro, mas isso resolve um antigo mistério que nunca conseguimos desvendar sobre os Devor. Como eles conseguiram criar tantos golems? Eles atormentaram o reino dos Minotauros por séculos com ferramentas como esta,
ninguém jamais viu um intacto de perto, e agora os Tlaumos simplesmente o entregam para mim. Mas, para ser justa, quais eram as chances de alguém como você participar da jornada? Perguntou Noah com um sorriso alegre no rosto enquanto cobria o parceiro com uma luva novamente e ia comprando os poucos itens de que precisava, de barracas de mercadores curiosos a indiferentes, antes de retornar a Sobela, que a aguardava. Quando Noah retornou à casa comunal de pedra que não continha nada além do cavalo e de uma elfa-demônio assustada com um sorriso no rosto que ela não conseguia disfarçar, Sobela encarou o rosto de sua acompanhante com os lábios entreabertos do canto onde se encolhia. Então você tem certeza, Yersin? Essa magia pode ser imitada? Perguntou Noah pela terceira vez. Seria necessária magia de sexto nível, ou exigiria mana da morte? Mas sim, poderia ser. Você só precisa estar disposta a me deixar praticar uma necromancia excepcionalmente sombria. Está disposta a me deixar escravizar as almas dos mortos para você?